Oi gente, tudo bom? E aí, como vocês estão? Estão gostando das nossas videoaulas? Vamos tratar sobre o adjunto adverbial. Fique conosco até o final e aí você terá mais o conhecimento sobre gramática. O adjunto adverbial é a palavra que utilizamos quando queremos indicar uma circunstância. É o termo acessório da oração que nós usamos para especificar um verbo, um adjetivo ou mesmo outro advérbio. Ele pode vir representado por uma locução adverbial, por um advérbio ou então por uma oração adverbial, que nós estaremos tratando mais adiante quando nós falarmos sobre o período composto. Hoje nós vamos somente aprender a identificá-los na oração. Depois vamos aí desdobrar o período composto. É importante nós entendermos bem os termos da oração no período simples, porque quando nós formos estudar o período composto, todo período composto ele é um desdobramento do período simples. Você sabendo quem que é cada termo da oração no período simples, você tem condição, você tem uma mente mais aberta para entender o período composto. Aí aquelas orações subordinadas, coordenadas, tão assustadoras, adverbiais, as substantivas, que todos aí, acham o bicho de 7 cabeças, não vai ser mais. Vai se tornar um pouco mais simples, tá? Então, voltando aí ao adjunto adverbial, vamos então ao exemplo dos adjuntos adverbiais, como eles se comportam dentro da oração. O atleta correu muito. Veja só, se eu dissesse apenas o atleta correu, nós não teríamos aí problema algum. Mas eu quis colocar um termo acessório, coloquei o muito. Esse muito é um adjunto adverbial, porque ele está modificando um verbo. Olha só, ele correu de que maneira? Correu muito, né? Então, estamos aí diante do adjunto adverbial modificando um verbo. Veja então quando ele modifica um adjetivo. Esta moça é muito bonita. Veja só. O muito é um adjunto adverbial que está modificando a palavra bonita. Bonita é um adjetivo. E esse muito está modificando, então ele é um adjunto adverbial. E no caso dele modificar um outro advérbio, veja só. Ele fala muito bem. Esse muito também é um advérbio e está modificando a palavra bem, que é um advérbio. Então, nós estamos aí, o muito, um adjunto adverbial que modifica um advérbio. Então, para a gente entender como que funcionam os termos da oração, é importante que se saiba quem é quem morfologicamente, porque aí você consegue identificar qual a função dele. Igual eu falei, o adjunto adverbial modifica quem? Um advérbio, um verbo e um adjetivo, não é? Então, se você não sabe o que é um adjetivo, se você não sabe o que é um advérbio dentro da oração, dificilmente você conseguirá identificar o que é um adjunto adverbial. Então, por isso que a morfossintaxe é importante, que essa análise, tanto morfológica quanto sintática, ela é fundamental para que você compreenda aí os termos da oração. Em outras aulas, eu já venho fazendo essa morfossintaxe. Toda vez que eu falo sobre um termo da oração, automaticamente eu já falo sobre a parte morfológica dele, porque eles estão ligados. Vocês lembram quando eu falei sobre a gramática, que ela trabalha separada, as áreas de estudo trabalham separadas, porém como um todo? Por que eu falei como um todo? Porque é um todo, é a língua, é a linguagem, né? Ela não tem como separar. A gente tenta analisar por partes. Ora eu analiso a parte morfológica, ora eu analiso a função, mas elas estão ligadas, não tem como eu separar. Quando eu falo de função, eu tenho que também saber a morfologia da palavra. Então, tá tudo ligado. Vamos então prosseguir com a nossa análise do adjunto adverbial. Eu falei também que o adjunto adverbial, ele pode ser representado por um advérbio, por uma locução adverbial ou por uma oração adverbial. Então,
vamos também ver alguns exemplos sobre essa representação para que fique mais claro para você. Ela trabalhará amanhã. Então veja, ela, né, é o sujeito da oração, trabalhará é o verbo ou núcleo do predicado, e amanhã nós estamos aí diante de um advérbio. Amanhã é uma palavra que na função sintática ela está sendo um adjunto adverbial, ela é um adjunto adverbial. Então, nós temos também quando o adjunto adverbial é representado por uma locução, que eu falei para vocês. Então, vamos ao exemplo. O pai está trabalhando de noite. Vejam só, o pai é o sujeito da oração. Está trabalhando é o núcleo do predicado verbal. Mas eu gostaria de abrir um parênteses para te explicar o que é uma locução verbal. Talvez você não saiba. Locução é quando nós temos duas palavras que equivalem a uma. Nesse caso, nós temos aí está é o verbo auxiliar e trabalhando é a forma nominal, é um verbo no gerúndio, nós falamos que é a forma nominal. Então, nós temos aí uma locução verbal. Assim como também temos uma locução adverbial. Nesse caso, nós temos de noite, duas palavras, de é uma preposição, noite é um nome, que equivale a um advérbio, ou podemos falar aí que estamos diante de um adjunto adverbial. De noite é uma locução adverbial, tá ok? Então, está trabalhando é uma locução verbal, quando nós falamos de morfologia. E quando nós falamos de sintaxe, nós estamos diante do núcleo do predicado verbal. Veja bem, está trabalhando de noite é todo predicado, ok? E por fim, vamos a um exemplo quando ele está representando por uma oração. Veja só, fiquei muito feliz quando fui à casa de minha tia. Veja só, quando fui à casa de minha tia, é uma oração adverbial de tempo, temporal. E automaticamente é também um adjunto adverbial, ok? E o adjunto adverbial, ele pode estar colocado em várias partes da oração. Ele não precisa necessariamente ficar ao final da oração, embora a gente chame isso de ordem direta, né? Sujeito, predicado e os termos integrantes, né, os acessórios. Predicado, quando eu falo, já está incluído todo mundo. Mas normalmente a ordem direta é essa. Nesse caso, a gente vai ter um termo acessório, que é o adjunto adverbial, deslocado para outras partes da oração. Por exemplo, eu posso pegar um adjunto adverbial e colocar no início da minha oração. Vamos ver com exemplos para você entender mais claramente? Rapidamente, eu saí de carro. Veja só, rapidamente é um advérbio que está deslocado para o início da oração. E não obrigatoriamente, mas eu posso não usar a vírgula para isolá-lo. Se eu tivesse uma palavra aí mais, se eu tivesse uma locução maior, se eu tivesse uma locução de 3 palavras aí que estivesse funcionando como um adjunto adverbial, obrigatoriamente eu teria que isolá-lo por vírgula. Mas nesse caso eu não preciso de isolá-lo, tá? Posso deixar com ou sem vírgula. Eu vou colocar vírgula para que você só entenda quem é o adjunto adverbial. Também temos o caso que eu posso colocar ele no meio da oração. Veja só. Eu saí rapidamente de carro. Veja só, eu coloquei no meio da oração a palavra rapidamente, que é um adjunto adverbial. E por fim, ao final da oração, eu colocaria eu saí de carro rapidamente, sem a vírgula, porque quando nós temos a ordem direta da oração, não é necessário que se use a vírgula, ok? Os adjuntos adverbiais, eles podem trazer várias denotações, eles podem ter várias significações. Por exemplo, nós temos aí adjunto adverbial de afirmação, sim, né?
O adjunto adverbial de negação, não. De modo, temos vários tipos de adjuntos adverbiais. Então, dependendo do que eu quero significar ali na minha oração, ok? Então, eu espero que você tenha entendido o que é o adjunto adverbial. Mais adiante, nós estaremos abordando as orações adverbiais, e elas são bem legais de trabalhar. E não é difícil não, tá, gente? Eu creio que você vai pegar rapidinho aí e logo, logo você vai estar, craque em oração adverbial, tá? E não só na adverbial, mas na substantiva e na adjetiva também. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas. Fiquem no aguardo. E continue aí curtindo, compartilhando aí os nossos vídeos, comenta, fala aí se você tá gostando, se você não tá, que aí a gente melhora, tá? Se aí a blusa da professora não tá legal, se a voz da professora tá fanha, se a professora fala pelo nariz e tá te incomodando, a gente tenta aí melhorar, eu faço uma fono, não tem problema não, tá, gente? Brincadeiras à parte, tchau, tchau, gente, fique com Deus e até a próxima.